Atitude mental de saúde, consciência de saúde. Vamos colocar atitude mental ou consciência de saúde no topo da lista, porque, sem pensar, agir e viver nos termos da saúde, é bem provável que você não seja saudável. Nunca penso em doenças, na verdade, não posso me dar ao luxo de ficar doente. Simplesmente não posso. Doenças tomam muito do meu tempo. Prejudicam demais minha atitude mental. E você pode perguntar, como evitar as doenças? Eu as tenho, e você também pode tê-las, mas, quando chegar ao fim desta aula, não as terá mais com a mesma frequência de antes, porque aqui tem um jeito de controlar as enfermidades. Perceba que cada uma dessas coisas em relação ao condicionamento de sua atitude mental é algo que você pode controlar, se quiser. Saúde mental 1. Controlar estresse relacionado à família e trabalho. Reclamar de suas relações familiares ou profissionais prejudica a digestão. Você pode dizer que certas circunstâncias em sua família tornam a reclamação necessária. Se for esse o caso, é melhor mudar as circunstâncias para não ter do que reclamar. O motivo para eu mencionar relacionamentos familiares e profissionais é que você passa a maior parte de sua vida nessas situações. Se deixar esses relacionamentos se basearem em atritos, mal-entendidos e discussões, não vai ter boa saúde, não vai ser feliz e não vai ter paz de espírito. Se houver algum ódio em sua vida, você precisa se livrar dele. Não importa quanto uma pessoa merece ser odiada, você não pode se dar ao luxo de odiar. Não pode, porque isso faz mal à saúde. Prejudica a digestão e produz úlceras estomacais. Pior que isso, produz uma atitude mental negativa que repele as pessoas, em vez de atraí-las. Você certamente não pode correr esse risco. E também atrai represálias, porque, se você odeia as pessoas, elas também vão odiar você. Podem não dizer, mas vão. Saúde mental 2. Eliminar a fofoca. Elimine a fofoca ou a maledicência de sua vida. Essa é difícil, porque há muito material bom para servir de fofoca no mundo. Parece um desperdício abrir mão de todo esse prazer, não é? Fofoca ou maledicência atraem represálias e também prejudicam a digestão. Em vez disso, vamos transmutar esse desejo em alguma coisa que seja mais lucrativa para você. Saúde mental 3. Controlar o medo. É preciso não ter medo, porque ele indica atrito nas relações humanas e também prejudica a digestão. Qualquer medo indica que alguma coisa em sua vida precisa ser modificada. Posso dizer com sinceridade que não existe nada na face da Terra, nem no universo, de que eu tenha medo. Nada mesmo. Eu costumava temer tudo que a maioria das pessoas teme, mas tive um sistema para superar esses temores. Se eu tivesse medo agora, sabe o que eu faria? Eu o tiraria de mim. Eliminaria a causa desse medo. Qualquer que fosse o preço, ou quanto tempo demorasse, eu eliminaria a causa do medo. Simplesmente não vou tolerar medo em mim. Você não pode ter boa saúde, prosperidade, felicidade ou paz de espírito se tiver medo de alguma coisa mesmo da morte, acima de tudo. Pessoalmente, espero ansioso pela morte com grande antecipação. Vai ser um dos interlúdios mais incomuns de toda a minha vida. Na verdade, vai ser minha última experiência. É claro, vou adiar esse momento por muito tempo. Tenho um trabalho a fazer, mas, quando a hora chegar, estarei pronto. Será a última coisa que farei e a mais maravilhosa de todas, porque não tenho medo dela. Pensamentos saudáveis. Cria um corpo saudável. O jeito como você usa sua mente tem mais a ver com sua saúde do que todas as outras coisas combinadas. Você pode falar quanto quiser sobre germes entrando na corrente sanguínea, mas a natureza instalou dentro de você um sistema maravilhoso de cura, e se esse sistema estiver funcionamento direito, a resistência física vai cuidar de todos esses germes. A natureza tem um jeito de manter seu corpo saudável por meio da resistência, ela mantém os germes sob controle para que não possam se multiplicar. No minuto em que você fica preocupado, ou aborrecido, ou amedrontado, sua resistência física é quebrada e os germes se multiplicam aos bilhões, trilhões e quatrilhões. Quando você perceber, está doente. Ação de saúde física 1. Coma com paz de espírito. Não permita preocupações, discussões ou coisas desagradáveis na hora da refeição.
Você sabia que a família mediana escolhe a hora da refeição como momento de disciplinar o marido, a esposa, os filhos, ou o que tiver de ser disciplinado? É nessa hora que todos se reúnem, quando não estão propensos a fugir de um sermão. As pessoas se sentam e comem enquanto você faz seu discurso, mas, se pudesse ver o que acontece com a digestão ou a pressão de alguém que come enquanto é punido, saberia que esse é o momento errado para isso. Os pensamentos que você tem enquanto come aderem à comida e se tornam parte da energia que entra em sua corrente sanguínea. Ação de saúde física 2. Coma com moderação. Comer demais sobrecarrega o coração, os pulmões, o fígado, os rins e o sistema de esgoto. Muita gente come o dobro do que realmente precisa. Pense em quanto dinheiro você economizaria no supermercado, especialmente com os preços como estão. É espantosa a quantidade de pessoas que comem em excesso. Se você faz trabalho braçal ao ar livre, pode precisar de uma comida pesada, substancial. Um homem que cava valas precisa de uma boa porção de carne e batatas, ou alguma coisa equivalente, mas um homem que trabalha no escritório, ou passa o dia todo em uma loja ou em uma casa, por exemplo, não precisa ter a mesma quantidade de comida. Ação de saúde física 3. Coma uma dieta balanceada. Uma dieta balanceada inclui frutas, vegetais e muita água, ou o equivalente na forma de sucos. Na Califórnia, eu sigo o hábito de fazer pelo menos uma refeição por dia à base de alimentos vivos, vegetais, frutas, castanhas, esse tipo de coisa. Ela inclui alimentos considerados vivos e nada que tenha sido enlatado ou processado de algum jeito. Quando sigo minha dieta em casa, noto toda a diferença do mundo em minha energia. Não posso fazer isso aqui em Chicago. Eles me considerariam maluco se eu entrasse em um restaurante e pedisse esse tipo de refeição. Na verdade, duvido que pudesse ter esse tipo de refeição em Chicago. Ação de saúde física 4. Coma devagar. Comer depressa demais prejudica a mastigação adequada. Eu posso superar esse tipo de coisa, porque tenho um corpo forte e cheio de vida, mas não recomendo que tentem. Tenho certeza de que conhecem muita gente que faz isso, mas comer depressa demais mostra que você está com a cabeça cheia, não está relaxando e não está sentindo prazer. Uma refeição deve ser uma forma de idolatria. Seus pensamentos devem ser só sobre coisas bonitas que você quer fazer, seu objetivo principal, ou as coisas de que mais gosta. Se estiver conversando com alguém enquanto come, deve ser uma conversa agradável, não uma missão de encontrar defeitos no outro. Se um homem se senta à mesa diante de uma bela mulher, não vejo por que ele não pode falar sobre seus lindos olhos, o cabelo, o batom ou qualquer coisa sobre a qual as mulheres gostam de ouvir você falar. Mesmo que esteja sentado à mesa diante da esposa, isso faria muito bem aos dois. Ação de saúde física 5. Evite beliscar entre as refeições. Não coma chocolate, amendoim ou lanchinhos entre as refeições, não beba muito refrigerante. Se quiser beber alguma coisa, melhor escolher algo mais forte, porque vai lhe fazer algum bem. Estou falando de água, por exemplo. Se assustaram com essa, não foi? Tenho visto moças no escritório almoçando chocolate, lanches que tiram da gaveta e uma ou duas garrafas de Coca-Cola. O estômago de uma pessoa jovem pode suportar isso por um tempo, mas, se seu corpo não for tratado adequadamente, mais cedo ou mais tarde a natureza vai cobrar por esse descaso. Seria muito melhor se uma funcionária de escritório comesse alface temperado com molho de salada. Também seria bom comer uma fruta, como uvas, porque qualquer coisa que você puder pegar na barraca de frutas é melhor que chocolate. Ação de saúde física 6. Controlar o consumo de álcool e cigarros. Álcool em excesso é tabu a qualquer hora exceto depois das 6. Admito que isso foi uma piada. Não é bem assim. Em excesso, a bebida alcoólica é tabu a qualquer hora, mas em doses razoáveis, é razoável. Posso tomar uma ou duas doses, mas, se passar disso, começo a dizer coisas que não deveria dizer, ou fazer coisas que não deveria fazer. Nada disso seria bom para mim. Gosto de estar no comando da minha mente o tempo todo. Qual é a utilidade de encharcar o estômago e a cabeça para deixar de ser você mesmo? As pessoas descobrem muito sobre você, coisas que não quer que elas saibam. Além disso, você fica meio bobo, não fica?
Não acha que uma pessoa cuja língua se afrouxa pela bebida oferece um espetáculo? Isso não ajuda muito, seja quem for. Se entro em uma casa, como é comum, onde as pessoas estão bebendo, não digo, ah não, obrigado, não bebo. Pego a bebida e, se não quero beber, espero até ninguém estar olhando e a deixo em algum lugar. Assim que tenho uma oportunidade, jogo tudo na pia. As pessoas pensam que bebi, mas não bebi, porque nessa noite posso ter uma palestra a dar. Seria tolice me encher de bebida antes de dar uma palestra. Seja bebida alcoólica, cigarro, seja qualquer outra coisa, consuma com moderação. Se você consome, em vez de ser consumido, não é tão ruim, mas o melhor plano é superar o hábito de uma vez. Ação de saúde física 7, relaxamento e lazer. Equilibre todo o trabalho com uma porção equivalente de lazer, porque você precisa se divertir para garantir boa saúde. Isso não significa que deve ter um número equivalente de horas de lazer, porque não é assim que funciona. Pode acreditar, trabalho 1 hora, e apenas 5 minutos de lazer podem equilibrar meu tempo de trabalho. Quando escrevo, vou para outro plano. É tão duro para a constituição física, que 40 minutos são tudo que posso suportar. Mas depois me sento ao piano e toco por 5 ou 10 minutos. Pronto, equilibrei completamente toda aquela atividade intensa que tinha me dedicado. Ação de saúde física 8, durma o suficiente. Durma 8 de cada 24 horas, se conseguir encontrar tempo para isso. Dormir bem é um bom hábito. Quero dizer, entre lá e deite. Não fique virando de um lado para o outro, gemendo, roncando, essas coisas. Deite-se e durma tranquilamente. Mantenha um relacionamento tão bom com sua consciência e com os vizinhos que não tenha nada com que se preocupar. Quando deitar a cabeça no travesseiro, você pode dormir imediatamente. Elimine a preocupação. Treine para não se preocupar com coisas que não pode consertar. É ruim o suficiente se preocupar com coisas que pode resolver, eu não me preocuparia com elas mais que o tempo necessário para resolvê-las. Há algum tempo, um de meus alunos perguntou se eu me preocupava com as pessoas que me procuravam com seus problemas. Eu disse, problemas alheios. Não me preocupo com os meus, por que me preocuparia com os problemas de outras pessoas? Não é porque sou indiferente e estou longe disso. Na verdade, sou muito sensível aos problemas dos amigos e dos meus alunos, mas não o suficiente para permitir que se tornem meus problemas. Eles ainda são seus problemas. Farei o que puder para ajudar a pessoa a resolvê-los, mas não os absorvo e não os assumo como meus. Não é assim que eu funciono, e vocês também não devem agir desse jeito. Tem muita gente que não só abre espaço para todos os próprios problemas, como também assume os problemas da família, do cônjuge, dos parentes, amigos, da vizinhança, e às vezes os problemas do país inteiro. Preocupação foi feita para outro alguém, não para mim. Você não precisa procurar problemas, eles o encontrarão. As circunstâncias da vida têm um jeito estranho de revelar aquilo que você procura. Se está procurando defeitos nos outros, ou procurando problemas, ou coisas com que se preocupar, você sempre vai encontrar. Se está procurando coisas com que se preocupar, não precisa ir muito longe, na verdade, não precisa nem sair de sua casa. Elimine a falta de esperança. Uma pessoa sem esperança está perdida. Porém, a boa saúde inspira esperança, e a esperança inspira boa saúde. O que chamo de esperança? Para mim, esperança é algum objetivo ainda não alcançado na vida, alguma coisa pela qual você está trabalhando, alguma coisa que está tentando fazer e sabe que vai fazer. Não se preocupe por não ser muito rápido. Muitas pessoas que querem ganhar muito dinheiro e enriquecer são tão impacientes que ficam nervosas, acabam se enfurecendo por não conseguirem o dinheiro rapidamente. Às vezes, esse desejo de conseguir dinheiro rapidamente influencia as pessoas a tentar obtê-lo do jeito errado, e isso não é bom. Desenvolva esperança por meio da oração diária, não por mais bênçãos, mas por aquelas que já tem, por exemplo, a liberdade de um cidadão americano. Que coisa maravilhosa é rezar todos os dias de um jeito ou de outro. Em suas próprias palavras ou só em pensamentos, faça uma oração de agradecimento pela liberdade de que desfruta como cidadão americano.
Agradeça pela liberdade de sermos nós mesmos, viver nossa vida, ter nossos objetivos, fazer amigos, votar como acharmos melhor, termos nossa religião e fazer praticamente qualquer coisa que quisermos. Somos livres para nos sacrificar vivendo errado, se quisermos. Temos o privilégio de agir por iniciativa própria em um emprego que é protegido dos prejuízos da guerra no presente. Pelo menos achamos que não há perigo de guerra no momento. Pode haver mais tarde, mas agora não há. Somos livres para aproveitar a oportunidade da liberdade econômica segura de acordo com nossos talentos, e somos livres para escolher nossa religião. Livres para praticar a boa saúde física e mental. Somos livres para usar o tempo que temos livres para controlar nosso futuro de qualquer jeito. Pense em como é maravilhoso ser senhor do tempo que você tem pela frente. A parte mais rica da minha vida e das minhas realizações ainda está por vir. Ainda sou igualmente jovem na escola da minha profissão. De fato, ainda vou começar o jardim da infância. Mas, como vou fazer um trabalho muito bom antes de morrer, agora vou usar meu tempo melhor que antes. O tempo é algo precioso. Na verdade, agora eu o avalio em minutos. A dor é mensageira da natureza. Uma dor de cabeça é aviso da natureza de que alguma coisa precisa ser corrigida em você. Se pensar por esse lado, a dor de cabeça é uma coisa maravilhosa. Não poderíamos viver sem dores de cabeça, e morreríamos jovens demais se tentássemos, porque uma dor de cabeça não é mais que a natureza avisando que você tem um problema em algum lugar, e é melhor cuidar disso. Sabia que a dor física é uma das coisas mais maravilhosas e milagrosas de todas as criações da natureza? A dor física é uma linguagem que toda criatura viva na Terra e pessoas de todas as nacionalidades entendem. A linguagem da dor é a única linguagem universal. Cada criatura viva começa a fazer alguma coisa quando a dor física aparece. Dor é uma forma de aviso e não admite prerrogativas de nenhum tipo, em nenhum momento. Esse é um mau hábito. A boa saúde não vem de frascos, mas pode vir do ar fresco, da comida integral, do pensamento íntegro e de bons hábitos de vida, tudo isso sob seu controle. Pessoas gordas podem ser bem-humoradas, mas geralmente morrem jovens demais, e não gosto de ver gente jovem morrer. Jejum é um dos segredos da minha saúde maravilhosa. Não tenho doenças e tenho muita energia porque, 2 vezes por ano, faço um jejum de 10 dias. Passo 10 dias sem nenhum tipo de alimento. Durante 2 dias, condiciono o corpo preparando-o com frutas, suco de frutas, nada além de elementos vivos vitais. Depois, passo a consumir só água, bebo apenas água pura, o máximo que conseguir beber. Às vezes acrescento algumas gotas de sabor ou suco de limão, ou alguma outra coisa, só o suficiente para tirar a insipidez da água. Quando se está de jejum, a água é realmente sem graça. Nos primeiros dias depois do jejum, como muito pouco e só coisas leves, talvez uma tigela pequena de sopa, sem nenhuma gordura, e uma fatia de pão integral no primeiro dia. Você não precisa começar a jejuar só porque eu falei. Na verdade, não tem que jejuar, mas, se decidir começar, precisa aprender como e por que sob a orientação de um médico, ou alguém com conhecimento sobre jejum. Uma vez recomendei um jejum a uma aluna que estava uns 35 quilos acima do peso. Ela disse, jejuar por 10 dias. Eu morreria de fome no primeiro dia, se me tirassem a comida. Não só acredito que ela estava falando sério, como também acho que morreria, mesmo. Se uma pessoa se perdesse na floresta, não só morreria de medo, como também acho que morreria de fome em 2 ou 3 dias. Existe um enorme valor terapêutico, espiritual e econômico em aprender a arte do jejum. Tenha prazer com seu trabalho. Trabalhar deve ser uma bênção, porque Deus garantiu que toda criatura viva precisa trabalhar, de um jeito ou de outro, ou vai perecer. Não é uma coisa maravilhosa para se pensar sobre o trabalho? As aves no ar e os animais na selva nunca fiam, nem plantam, nem colhem. Mesmo assim, precisam trabalhar para poder comer. O trabalho deveria ser realizado em espírito de religiosidade, e como uma cerimônia. É maravilhoso olhar para o seu trabalho como uma prestação de serviço útil, não em relação ao que você pode tirar dele, mas em relação às pessoas que ajuda com o que está fazendo.
Quando você se dedica a um trabalho de amor, fazer alguma coisa por alguém só por amor a essa pessoa, ou porque ela é sua amiga, não por dinheiro, nunca se cansa desse tipo de trabalho. Ele faz alguma coisa por você. Você tem sua compensação enquanto trabalha. Esse negócio de fazer o esforço extra é uma parte maravilhosa desta filosofia. Faz você se sentir melhor. Você se sente melhor em relação a si mesmo, em relação ao vizinho, e isso melhora sua atitude em relação à saúde. Quando o trabalho é baseado na esperança de conquistar um objetivo principal definido na vida, ele se torna serviço voluntário, um prazer a ser procurado, não um fardo a ser carregado. Trabalhe em espírito de gratidão pelas bênçãos que o trabalho proporciona. Pela boa saúde física, segurança financeira, e pelos benefícios que pode proporcionar aos seus dependentes. Melhore seu trabalho com amor. Construir fé. Aprenda a comungar com a inteligência infinita desde o interior e adapte-se às leis da natureza à sua volta. O maior sistema terapêutico que eu conheço é uma resistente e duradoura fonte de fé. Se alguma enfermidade o acometer, não conheço remédio melhor que a fé. Criar bons hábitos. Todos os hábitos são feitos permanentes e trabalham automaticamente por meio da operação da lei da força cósmica do hábito, que exige que cada ser vivo receba e se torne parte das influências do ambiente em que existe. Você pode consertar o padrão dos seus hábitos de pensamento e dos seus hábitos físicos, mas a força cósmica do hábito se apodera deles e os faz prosseguir. Entenda esta lei e vai entender por que o hipocondríaco gosta da saúde fraca. Princípio 16. Orçamento de tempo e dinheiro. Anos depois de Napoleão Hill ter desenvolvido esta filosofia da realização, o filósofo Buckminster Fuller cunhou uma expressão famosa, que mais tarde se tornou o título de um de seus livros, Manual de Operações para a Espaçonave Terra. Fuller imaginou todo o nosso planeta como uma espécie de espaçonave se movendo pelo universo. Como uma espaçonave, ele argumentou, nosso planeta contém uma quantidade finita de recursos, e temos que administrar e estender ao máximo esses recursos se quisermos sobreviver e, ainda mais, prosperar. Anos antes de Buckminster ter falado em espaçonave Terra, Napoleão Hill criou o 16º princípio de o seu direito de ser rico, orçamento de tempo e dinheiro. Hill e Fuller são duas grandes mentes compartilhando a mesma ideia, a de que há uma quantidade limitada de tudo por aí: tempo, dinheiro, os recursos do nosso planeta. O que você faz com os recursos à sua disposição? Como usa os segundos, minutos, horas, dias, anos que lhe são dados? Quanto de seu recurso tempo é desperdiçado? O dinheiro que você ganha, como o utiliza? Quanto dedica à manutenção de sua residência, às roupas e à comida em sua mesa? Quanto vai para a recreação? Quanto você guarda, se guarda? Quanto de seus recursos financeiros são desperdiçados? Se responder a essas perguntas com absoluta honestidade, você pode não gostar das respostas, mas respostas honestas podem ser a única coisa a levá-lo a tirar proveito máximo de seus recursos de agora em diante. Simplesmente por ser humano, seus recursos são, e devem ser, finitos. Se só tem uma quantia determinada de você por aí, como se divide? Como pode se distribuir melhor para tirar mais proveito do que tem a oferecer à sua família, seu trabalho, seu país e seu mundo? Para essas e outras perguntas, o Dr. Napoleão Hill oferece algumas diretrizes e respostas. Se você quer ter segurança financeira, precisa fazer duas coisas, pelo menos. Tem que fazer um orçamento do seu tempo, como usá-lo, e fazer um orçamento do seu dinheiro, como administrar gastos e receitas, de acordo com um plano definido. Vamos falar do tempo primeiro. Você tem 24 horas divididas em 3 períodos de 8. Não tem muito controle sobre as 8 horas de sono, porque a natureza as reclama. Nem sempre tem muito controle sobre as 8 horas que dedica ao trabalho. Mesmo que seja autônomo, ainda não tem muito controle, porque precisa trabalhar. No entanto, há 8 horas que são suas para fazer o que quiser, inclusive desperdiçá-las, se for sua vontade. Você pode se divertir, trabalhar, relaxar ou desenvolver-se fazendo cursos, lendo, ou qualquer outra coisa. É aí que está a maior oportunidade das 24 horas. Quando eu estava fazendo minha pesquisa, trabalhava 16 horas por dia, mas era um trabalho de amor. Reservava 8 horas do dia para dormir, e nas outras 16 eu trabalhava.
Passava parte do tempo treinando vendedores para sobreviver, mas a maior parte dessas horas eu ocupava com pesquisa, preparando esta filosofia para entregá-la ao mundo. Não fosse pelas 8 horas livres do meu tempo, eu nunca teria feito a pesquisa necessária. Com essas 8 horas de tempo livre, você pode praticar o desenvolvimento de todos os hábitos que quiser ter, por meio da lei da força cósmica do hábito. Você não precisa seguir meus planos, mas vai ter boas ideias nas aulas sobre fé aplicada, força cósmica do hábito e mastermind. Quando criar um plano para você, será melhor do que se eu o tivesse ditado palavra por palavra e você tivesse simplesmente seguido minhas instruções. Vamos voltar às sugestões para fazer o orçamento do tempo, equilibrando receitas e despesas. Orçando dinheiro para o seguro de vida. Considere sua renda mensal ou anual. Use um caderno para orçamento e faça sua primeira anotação. Tendo ou não uma família, o seguro de vida é absolutamente indispensável, você não pode correr o risco de ficar sem. Se trouxe ao mundo 5 filhos por cuja educação é responsável, cabe a você tomar providências para que, se falecer e não houver mais uma renda, eles tenham dinheiro suficiente para cuidar da própria educação. Se você se casou e tem uma esposa que depende inteiramente de você, é sua responsabilidade deixar um seguro suficiente para o dote do segundo marido, caso você faleça. Seguro de vida é uma proteção maravilhosa caso você seja afastado de sua fonte de produção. Isso é importante para um homem de família ou um homem que tem um negócio em que seus serviços são a maior parte dos bens. Há homens que são considerados homens-chave, se seu afastamento representar uma tremenda perda para o negócio. Homens assim devem sempre ter um seguro de valor bem alto, o suficiente para preencher a lacuna que será deixada por sua partida. Dinheiro para alimentação, vestuário e moradia. A segunda coisa a incluir no orçamento é uma porcentagem definida de renda para alimentação, vestuário e moradia. Não exagere. Você pode ir ao mercado e gastar 5 vezes mais do que precisa se não tiver um sistema para se orientar. Acredite você ou não, quem faz as compras de casa sou eu, não Enilu. Assim tenho o que quero. Aprendi muito sobre compras acompanhando as donas de casa que conheço. Descobri quais eram boas compradoras e fiz perguntas, e posso afirmar que havia muitas coisas que eu não sabia sobre comprar comida e lidar com a comida depois de comprada. Quando vou a um daqueles grandes supermercados da Califórnia, sempre escolho a dona de casa mais provável e a sigo, vou atrás dela e começo a fazer perguntas. É surpreendente como elas cooperam, como dizem tudo o que você deve e não deve fazer. Devo dizer que não temos um orçamento para alimentação e vestuário. Compro o que quero, mas tenho que reconhecer que, em minha condição, um orçamento para comida ou roupas não é necessário. Houve um tempo quando era, e imagino que, para muita gente, seja necessário manter um orçamento para essas coisas. Dinheiro para investir. Reserve um valor definido para investir, mesmo que seja só $1 por semana, ou mesmo 50 centavos por semana. Não é a quantia que importa, é o hábito de ser frugal e ter recursos. É maravilhoso ser frugal e não desperdiçar coisas. Sempre admirei qualquer pessoa que não cometa desperdícios. Meu avô costumava recolher pregos velhos, barbante e pedaços de metal. Vocês se surpreenderiam com a coleção de coisas que ele possuía. Minha frugalidade nunca foi tão longe, foi só até um Rolls-Royce e uma propriedade de 600 acres. Por mais que você conheça esta filosofia, se não tiver um sistema para economizar parte do que ganha, não vai fazer diferença quanto ganha, vai. E se você não tiver esse sistema, vai gastar tudo. Seja qual for o valor restante depois de você ter cuidado desses 3 itens, essa quantia deve ir para uma conta corrente ou conta de gastos para emergências, recreação, educação, etc., de onde possa ser sacada. Você pode chamar essa conta de tronco, para cobrir coisas que não entram no orçamento. Se for realmente frugal, você a deixará crescer até atingir uma soma considerável, não deixará o saldo baixo o tempo todo. É bom saber que você tem um belo pé de meia no banco, em sua conta poupança. Aconteça o que acontecer, você sempre pode sacar esse dinheiro. Pode não precisar dele, e é bem possível que ele o coloque naquele estado mental em que não vai ter que sacá-lo. Mas se não tiver o dinheiro lá, acredite, você vai ter 1000 necessidades e vai sentir medo.
O que me dá mais coragem para falar, ser eu mesmo e exigir que as pessoas saiam do meu pé talvez seja não ter que me preocupar com de onde vem meu dinheiro. Não tenho preocupações financeiras. Na verdade, não tenho preocupação nenhuma. Às vezes as pessoas tentam me preocupar, mas é como diz Confúcio, quando o rato tenta puxar o bigode do gato, o rato geralmente acaba na honorável barriga do gato. Desenvolva um sistema para economizar uma pequena porcentagem do dinheiro que ganha. Não é tanto o valor, mas o fato de estar estabelecendo hábitos frugais. Se seu salário ou renda é tão baixo que você não consegue mais cortar despesas e só pode poupar 1%, no máximo, isto é, 1 centavo de cada dólar, pegue esse 1 centavo e guarde em algum lugar onde seja difícil pegá-lo. Acredito em investir em ações variadas, de forma que, se uma delas cair, isso não afeta seus investimentos. Existem muitos fundos de investimento dessa natureza, alguns bons e outros nem tanto, mas, se você quiser investir em um fundo, procure seu banqueiro ou alguém que conheça o mercado de ações. Não tente fazer um investimento desse tipo por conta própria. Via de regra, a maioria dos indivíduos não é qualificada para isso, mas, se você tem parte do seu dinheiro trabalhando para você, vai se surpreender com quanto esse jogo é bom. Você sabe que está reservando uma quantia todo mês ou toda semana, e essa quantia começa a trabalhar para você. Esse negócio de reservar dinheiro é meu jeito de dizer para você colocá-lo em algum lugar onde não posso enfiar a mão no bolso e pegá-lo. Sempre que vou ao banco, saco um pouco de dinheiro para pequenas despesas, e, independentemente da quantia sacada, sempre pego uma nota de $20, dobro e deixo em um compartimento especial da carteira. Se por acaso eu ficar sem dinheiro, sempre terei $20. Outro dia precisei dele. Foi útil. Caso contrário, teria que ter descontado um cheque com alguém que não me conhece bem, e isso é algo que eu não teria desejado. Guardar dinheiro é uma coisa muito difícil para a maioria das pessoas, porque elas não têm um sistema para isso. Tempo para sua profissão ou ocupação. Em primeiro lugar, sobre a escolha de uma profissão ou ocupação, quanto tempo você dedica a ela? Quanto de pensamento e tempo dedicou à questão de ajustar-se a uma ocupação, um negócio ou uma profissão que pode ser um trabalho de amor? Você pode se classificar em todos esses quesitos, de 0 a 100. É claro, não está dedicando 100% do seu tempo a esse primeiro item. Mas se você ainda não encontrou a profissão ou ocupação que pode constituir um trabalho de amor, deve dedicar muito tempo a essa busca até encontrá-la. Tempo para pensamento plausível. Quanto tempo você dedica ao tipo de pensamento sobre o que pode ser feito, e quanto tempo passa pensando no que não pode ser feito? Em outras palavras, quanto tempo dedica a pensar sobre o que quer ou sobre o que não quer? Já parou para fazer um inventário e ver quanto tempo dedica a coisas que não deseja na vida, medo, saúde ruim, frustração, desapontamento ou desânimo? Aposto que se surpreenderia. Se tivesse um cronômetro, você poderia registrar o tempo que dedica todos os dias a se preocupar com coisas que poderiam acontecer com você, mas nunca acontecem. Você se surpreenderia com quanto do seu tempo vai um pouco aqui, um pouco ali, e mais um pouco naquele outro lugar. Quando se der conta, uma porção predominantemente boa parte de seu tempo estará sendo ocupada por pensamentos relacionados a coisas que você não quer a menos que tenha um sistema de orçamento pelo qual mantém a mente associada às coisas que quer. Tempo para gratidão. Tenho 3 horas reservadas para meditação. 3 horas de oração silenciosa e meditação. Não faz diferença que horas. Quando chego em casa depois de uma dessas palestras, não importa a hora em que chego, normalmente dedico 3 horas de meditação a expressar gratidão pela maravilhosa oportunidade de lecionar para outras pessoas. Se não faço isso à noite, passo algum tempo durante o dia expressando gratidão. Você sabe que a melhor prece do mundo não é a que pede alguma coisa. Reze por aquilo que já tem. Providência divina, não peço mais riqueza, mas mais sabedoria para usar melhor a riqueza que já tenho. Que coisa maravilhosa é isso! Todos vocês têm muita riqueza. São saudáveis, moram em um país maravilhoso, têm vizinhos maravilhosos e pertencem a uma classe maravilhosa, a classe de alunos nestas aulas de Napoleão Hill. Pensem em todas as coisas que têm para agradecer. Pensem nas coisas que eu tenho para agradecer.
Estou aqui falando tudo o que quero, e teria que haver alguma coisa errada nesta filosofia, se eu não fosse rico. Não é? Eu não teria o direito de ensinar isso a vocês se não pudesse afirmar que deu certo para mim. Posso ser o senhor do meu destino e o capitão de minha alma porque vivo minha filosofia. Eu a criei para ajudar outras pessoas também, porque em nenhuma circunstância eu faria alguma coisa para prejudicar, lesar ou colocar em risco outra pessoa intencionalmente. Tempo para relacionamentos. Quanto tempo você dedica aos relacionamentos profissionais e pessoais? Quanto gasta em relações públicas ou construção de boa vontade em seus relacionamentos com outras pessoas, seja no seu negócio, seja no emprego? Você deve dedicar algum tempo a cultivar as pessoas, porque, se não fizer isso, não vai ter amigos que realmente quer ter longe dos olhos, longe do coração. Não importa quanto o amigo é bom, se você não mantiver contato, vai ser esquecido por ele. É preciso manter contato. Um dia desses, vou criar uma série de cartões postais que só custam 2 centavos cada em postagem. Vou escrever um belo lema sobre amizade em cada um deles. Assim, meus alunos vão poder mandar um por semana para cada um de seus amigos, só para manter contato. E não seria uma má ideia para um profissional ou homem de negócios. Não causaria nenhum prejuízo. Um profissional construir uma clientela desse jeito. Ele não violaria a ética de sua profissão enviando cartões, e também não haveria nenhuma aresta comercial nisso. Tudo o que ele teria que fazer seria mandar um cartão por mês, 12 por ano, com o tipo certo de mensagem no verso, assinando de próprio punho. Acreditem, essa seria a melhor maneira de construir uma clientela. Tempo para a saúde. Quanto tempo você está dedicando aos hábitos da saúde física e mental que constroem uma consciência de saúde? Consciência de saúde não aparece sem esforço. Compromisso para viver sua religião. Quanto tempo você dedica a viver sua religião? Não estou falando em acreditar nela. Não estou falando em ir à igreja e deixar uma moeda no cesto de vez em quando, qualquer um pode fazer isso. Estou falando sobre vivê-la. Em seu quarto, na sala de estar, na cozinha, no local de trabalho. É a isso que me refiro quando pergunto quanto você vive sua religião. Quando se classificar nesse quesito, é isso que tem que medir, não quantas vezes vai à igreja, porque é possível que vá à igreja uma vez por semana, talvez mais, algumas religiões exigem mais, porque não é a frequência que conta. Não é a contribuição que dá à igreja em dinheiro. É o que você faz para viver essa religião. É isso que conta todos os dias da vida. Qualquer religião é ótima se as pessoas viverem de acordo com ela, em vez de só acreditarem nela. Não conheço uma religião na face da terra que não seria maravilhosa se as pessoas vivessem de acordo com ela. Pode parecer banal pedir para vocês se classificarem de acordo com o tempo que dedicam a viver de acordo com sua religião, mas, a menos que sejam muito diferentes de muita gente que conheço, precisam refletir sobre esse assunto. Tempo para melhorar e progredir. Como você usa seu tempo livre? É aqui que você precisa se examinar de verdade e fazer uma avaliação honesta. Quanto dessas 8 horas de tempo livre você dedica a algum tempo de progresso de seus interesses, progresso mental, ou se beneficia de uma associação, profissional ou cívica? Análise: como os outros princípios se encaixam neste. Um plano definido. Você tem um sistema de orçamento sobre como gastar seu dinheiro? Se não tem, crie. Você pode fazer um sistema flexível, se quiser, para poder trapacear um pouco em uma semana e compensar na outra. Pensamento preciso. Quando faz um orçamento dos seus recursos, quanto tempo dedica a aprender a pensar com precisão e pôr seus pensamentos em ação? Quanto está fazendo para pôr o princípio do pensamento preciso em prática? Lembre-se, esse princípio tem a ver com pensar com precisão, por conta própria, e usar o poder do pensamento, seja ele controlado ou não. Você controla seus pensamentos, ou eles são descontrolados? Deixa as circunstâncias de sua vida o controlarem, ou tenta criar circunstâncias que pode controlar. Lembre-se de que você não pode controlar todas elas, ninguém pode, mas certamente pode criar algumas circunstâncias que é capaz de controlar. Já pensou no privilégio do voto? Acho que não vou às urnas hoje, os cretinos vão arruinar o país de todo jeito,
e meu votinho não vai fazer diferença nenhuma. É isso que você diz, ou tenho uma responsabilidade e vou às urnas votar, porque esse é meu dever. Dedique algum tempo a isso, sim. Muita gente não dedica, e é por isso que tantos políticos corruptos e outros agentes ocupam cargos públicos em que não deveriam estar. Muita gente decente não vota. Melhorar relacionamentos. Seus relacionamentos familiares são danosos ou amoniosos. Você estabeleceu um relacionamento de mastermind ou está deixando passar esse princípio? Quanto tempo dedica a desenvolver e melhorar seus relacionamentos familiares? Faça alguma coisa para começar. Às vezes, alguém tem que ceder. Se a esposa não cede e começa alguma coisa, por que não vocês, cavalheiros? E vice-versa. Se o marido não começa a praticar o mastermind, por que não vocês, esposas? Por que não tornar isso interessante para ele? Tenho certeza de que se preocupa com isso antes do casamento, ou ele não teria se casado com você. Por quê? Não começar de novo e renegociar a relação de casamento. Imagine que coisas maravilhosas isso poderia fazer por seu relacionamento. Melhorar as relações compensa em paz de espírito, dólares e centavos, amizades e em todas as medidas que escolher. Fazer o esforço extra. No seu emprego, na sua profissão ou ocupação, você está fazendo o esforço extra e gosta do trabalho. Se não gosta, descubra por quê. Se está fazendo o esforço extra, quanto está fazendo? Está fazendo o esforço extra com a correta atitude mental. Não interessa quem ou o que está fazendo, se você sempre assume a responsabilidade de fazer o esforço extra com todo mundo, sempre terá muitos amigos, tantos que, quando chegar a hora de pedir a ajuda deles para fazer o que quer, eles estarão à sua disposição. Nunca vou encontrar um relacionamento melhor do que aquele que tenho com as pessoas nas minhas turmas de aulas. Trabalho nisso, quero fazer por merecer essa relação. O resultado é que as pessoas aplaudem não só com as mãos, elas aplaudem também com o coração, e é esse tipo de aplauso que aprecio. Princípio 17. Lei da força cósmica do hábito. Se você é estudante de Emerson, e já leu seu ensaio sobre a lei da compensação, vai pegar a essência e o resumo desta aula mais rapidamente e também vai tirar mais proveito dela, do que aqueles que não conhecem o tema. Li os ensaios de Emerson durante 10 anos, especialmente aqueles sobre compensação. Quando finalmente interpretei o que ele estava falando, decidi que um dia reescreveria aquele ensaio específico de forma que homens e mulheres pudessem entendê-lo na primeira leitura. Esta aula é o que reescrevi. A força controladora do universo. Ela é chamada de lei da força cósmica do hábito porque é a força controladora de todas as leis naturais do universo. Como você sabe, temos muitas leis naturais, e é óbvio que todas funcionam automaticamente. Elas não são suspensas por um momento, por ninguém. Qualquer indivíduo que se dedique a entender e se adaptar a essas leis pode ir muito longe na vida. Os que não as entendem e não se adaptam a elas acabam derrotados. Criar hábitos poderosos. Sempre recebo perguntas sobre o assunto dos hábitos, por que os temos, como os desenvolvemos e como nos livramos dos que não queremos. Espero dar uma ideia geral da resposta a essas perguntas. Repeti muitas vezes a importância de reconhecer que o homem não tem controle sobre nada, exceto por uma coisa, só uma. O homem tem o privilégio de desenvolver os próprios hábitos, destruí-los, substituí-los por outros, refiná-los, mudá-los e fazer qualquer coisa que quiser com eles. Ele tem a prerrogativa, e é a única criatura na face da Terra que tem esse privilégio. Qualquer outra criatura viva tem seu destino determinado e a vida padronizada, e não pode se afastar desse padrão. Chamamos isso de instinto. O homem não é dominado pelo instinto, o homem é guiado apenas pela imaginação e pela força de vontade da própria mente. Ele pode projetar sua força de vontade e a própria mente no objeto que desejar. Pode formar os hábitos que forem necessários para levá-lo em direção a seus objetivos. Esta aula trata desse assunto. Nessa ciência do curso do sucesso, as lições anteriores foram criadas para capacitar o estudante a estabelecer hábitos que o levem à segurança financeira, saúde e paz de espírito necessárias para a felicidade. Nesta aula, examinamos a já estabelecida lei da natureza, que torna todos os hábitos permanentes para tudo,
menos para a humanidade. Não existe hábito permanente para o homem, porque, além de estabelecer os próprios hábitos, ele pode mudá-los por sua vontade. Pense que o Criador lhe deu controle completo sobre sua mente e os meios para fazer uso desse controle. A lei da força cósmica do hábito é o meio pelo qual você estabelece o padrão de sua mente e o direciona para o objeto que escolher. As estrelas e os planetas são fixados pela força cósmica do hábito e não são submetidos a suspensão, ou desvio. São estabelecidos em seu curso fixo. Pense em todos os milhões, bilhões, trilhões e quatrilhões de planetas e estrelas por aí no céu. Todos seguem um sistema e nunca se chocam. Esse sistema é tão preciso que os astrônomos conseguem determinar com centenas de anos de antecedência o relacionamento preciso entre certas estrelas e planetas. Tudo acontece de acordo com um sistema. Se o Criador tivesse que pôr essas estrelas em seus lugares e cuidar de tudo todas as noites, ele seria muito ocupado. Ele não faz isso. Ele tem um sistema melhor que funciona automaticamente. Trabalhar com leis para criar sucesso. Se você aprende que leis são essas, pode se adaptar e tirar proveito delas. Se não aprende, seja por ignorância, seja por negligência, vai sofrer por causa delas. A maioria das pessoas não percebe que existe uma lei da força cósmica do hábito. Passa pela vida usando essa lei maravilhosa para conquistar prosperidade, saúde, sucesso e paz de espírito. Não. Em vez disso, enfrenta a pobreza, doença, frustração e medo, e todas aquelas coisas que as pessoas não querem, porque mantém a mente nessas coisas. A força cósmica do hábito simplesmente capta esses hábitos de pensamento e os torna permanentes. É aí que eu entro e os interrompo com esta ciência de filosofia, e é só por isso que vocês estão aqui. O Sr. Stone e eu recebemos uma moça muito encantadora em nosso escritório na semana passada. Ela queria nos vender um espaço em um livro que estava organizando com base na data de nascimento das pessoas. Queria saber minha data de aniversário, mas o Sr. Stone não a deixou ir muito longe com essa história. Disse a ela que ele nunca se envolveria de maneira nenhuma com um sistema ou livro baseado no pressuposto de que a data do nascimento tinha alguma coisa a ver com o que acontecia na vida da pessoa. Ele falou, não posso falar por Napoleão Hill, mas minha decisão é essa. E eu confirmei, tirou as palavras da minha boca, Sr. Stone. Para a mulher, eu disse, não me importa sob qual estrela você nasceu. Não me importa que circunstâncias desfavoráveis pode ter enfrentado na vida, e não me importa o que aconteceu com você no passado. Sei que, se seguir minhas instruções, vai sair de onde está agora para onde quer estar, e vai fazer isso com facilidade. Sei disso, e sei que pode estabelecer hábitos que facilitarão tanto o seu sucesso que vai se perguntar por que trabalhou tanto no passado e não chegou tão longe. Muita gente se esforça mais para fracassar do que eu me esforço para ter sucesso, muito mais. É muito mais fácil ter sucesso quando você aprende as regras. Há muito mais prazer nisso do que no fracasso, e você não vai ter sucesso a menos que entenda essa lei da força cósmica do hábito. Já parou para pensar nisso? As menores partículas de matéria existem como resultado de hábitos fixados. Controlar hábitos. Os hábitos de pensamento dos indivíduos são automaticamente fixados e tornados permanentes pela força cósmica do hábito. Pense nisso. O pensamento não é fixado, mas um hábito de pensamento é automaticamente fixado. Outro jeito de dizer a mesma coisa é, os pensamentos que você expressa vão ser fixados em hábitos. Não precisa se preocupar com isso. Enquanto mantiver a mente voltada para as coisas que quer que se tornem hábitos, a força cósmica do hábito vai cuidar de tudo. O indivíduo cria os padrões de seus pensamentos por repetição do pensamento sobre determinado assunto. A lei da força cósmica do hábito capta esses padrões e os torna permanentes, a menos que sejam rompidos ou modificados pela vontade do indivíduo. Seria terrível se não pudéssemos romper esses hábitos. Quando vejo o número de pessoas que fumam, começo a pensar que talvez elas não consigam romper esse hábito. Quando vejo toda a publicidade que as revistas e os jornais dão ao alto índice de mortes por câncer de pulmão causado pelo cigarro, me pergunto se as pessoas podem ou não romper o hábito de fumar. Se você quer ter um câncer de pulmão por causa do cigarro, problema seu. Não tem mais nada que eu possa dizer.
Porém, quero propor um último teste que pode ser útil. Se a partir de manhã você não puder provar que sua força de vontade é maior que uma pitada de tabaco e um pedaço de papel, melhor começar a trabalhar imediatamente em sua força de vontade e reeducá-la. Quando parei de fumar, peguei meus cachimbos e disse para Enilu jogá-los fora, porque não precisaria mais deles. Ela disse, vou guardá-los até você pedi-los de volta. Eu respondi, jogue-os fora. Não vou mais precisar deles. Hábitos. Se você não consegue controlar o hábito de fumar, vai ser difícil controlar outros hábitos, como o medo, pobreza e todo o resto que sua mente invoca. Quando tenho que lidar com alguns inimigos, sempre enfrento o primeiro maior deles, porque, quando acabo com ele, os outros fogem. Se você tem hábitos que quer interromper, não comece pelos menores e mais fáceis, qualquer um é capaz disso. Comece pelos maiores, aqueles sobre os quais mais quer fazer alguma coisa. Pegue o maço de cigarros que tem na bolsa ou no bolso. Quando for para casa, deixe-o sobre a cômoda e diga, você pode não saber, mas sou mais forte que você, e vou provar o que digo nunca mais mexendo nesse maço. Vou deixá-lo aqui por 40 dias, e depois disso não vou mais precisar de cigarros. Não estou falando contra a indústria do cigarro, e não tenho ações de nenhuma dessas companhias. Estou apenas dando algumas ideias para você começar a testar sua capacidade de construir o tipo de hábito que quer ter, a começar pelos mais difíceis. Aqui vai outro hábito. Faça um jejum de uma semana inteira sem comida. Diga ao seu estômago que você é o chefe, ele pode pensar que é o chefe, mas é você. Não faça isso sozinho, procure orientação médica, porque jejum não é brincadeira. Assuma o controle sobre seu estômago e vai se surpreender com quantas outras coisas pode controlar. Como podemos esperar ter sucesso neste mundo se permitimos que todos esses hábitos prazerosos nos controlem e governem nossa vida? Não podemos esperar o sucesso. Temos que formar nossos próprios hábitos e mantê-los por tempo suficiente, até a força cósmica do hábito sustentá-los automaticamente. Hábito de consciência de saúde. Agora vamos voltar à questão de como o indivíduo pode aplicar a lei da força cósmica do hábito. Vamos ver a saúde física, por exemplo. O indivíduo pode contribuir para a saudável manutenção de seu corpo estabelecendo padrões de hábito. Se você quer comprovar a eficiência dessa lei da força cósmica do hábito, esse é um bom começo, porque não conheço nada que as pessoas queiram mais do que um corpo forte que atenda a todas as necessidades da vida. Sem isso, eu não poderia fazer o tipo de trabalho que faço. Não poderia escrever os livros inspiradores. Não poderia dar palestras inspiradoras se não soubesse que, quando piso no acelerador, tenho uma resposta imediata. Não importa a altura ou a inclinação da encosta, sei que tenho força para subir, porque mantenho meu corpo nesse tipo de condição. Seu pensamento é onde começa a aplicação da força cósmica do hábito com o propósito de desenvolver boa saúde. A mente positiva leva ao desenvolvimento de uma consciência de saúde. Você sabe a que me refiro quando falo em consciência de saúde, ou a consciência de prosperidade, ou a qualquer outro tipo de consciência. É uma consciência contínua da condição que se deseja. Uma consciência de saúde é uma tendência predominante da mente a pensar sobre saúde, e não sobre doença. Todo mundo conta sobre as cirurgias que fez. Há 6 meses, um bom amigo meu me visitou depois de sair do hospital. Vou contar a vocês, ele descreveu a cirurgia com tanta nitidez que senti o bisturi girando em minhas costas. Finalmente me virei e massageei as costas, porque elas realmente começaram a doer no local que ele descrevia. Felizmente me controlei, mas não o convidei para me visitar de novo. Muita gente não gosta de ouvir você falar sobre suas doenças. Não se interessam por suas aflições, e você também não deve se interessar, exceto para se livrar delas, e o melhor jeito de se livrar delas é formar uma consciência de saúde. Pense em termos de saúde, fale em termos de saúde, olhe para o espelho 10 vezes por dia e fale sujeito saudável, ou mulher saudável. Fale com você mesmo, e vai se surpreender com o que acontece. A mente positiva leva ao desenvolvimento de uma consciência de saúde, e a força cósmica do hábito leva esses padrões de pensamento à sua conclusão lógica. Porém,
ela também realiza com a mesma prontidão a consciência de uma saúde fraca criada pelos hábitos de pensamento do hipocondríaco, inclusive a ponto de produzir os sintomas físicos e mentais de qualquer doença em que o indivíduo fixe os hábitos de pensamento por intermédio do medo. Estou dizendo que, se você pensa em certas doenças ou aflições por algum tempo, a natureza realmente as simula em seu organismo. Havia uma senhora na região montanhosa de Wise County, Virgínia, onde eu morava quando era menino. Ela costumava ir à casa da minha avó todo sábado à tarde, sentava-se na varanda e nos entretinha a tarde toda com histórias sobre suas cirurgias, as do marido, sobre como o marido morrera, como a mãe morrera, de que morreram 2 de seus filhos, e assim por diante. Depois de 3 ou 4 horas disso, ela concluía, sei que vou morrer de câncer, e levava a mão ao seio esquerdo. Eu a vi fazer isso uma dezena de vezes. Na época, não sabia o que era câncer. Uns 10 anos mais tarde, meu pai me mandou uma cópia do Jornal do Condado, e vi um anúncio da morte de tia Sarah Steve. Ela morreu de câncer no seio esquerdo. Parece que finalmente se convenceu disso. Não é um caso exagerado. É só um caso que conheço. Você pode se convencer a ter uma dor de cabeça, pode se convencer a ter um quadro bilioso, e pode se convencer a qualquer coisa. Você pode se convencer a ter qualquer doença se deixar a mente lidar com o lado negativo de seu corpo. O pensamento é importante. Hábitos de pensamento enquanto se alimenta. A atitude mental e os padrões de pensamento estabelecidos enquanto estamos comendo, e também durante as 2 ou 3 horas depois da refeição, enquanto a comida é digerida até se tornar líquido e entrar na corrente sanguínea, podem determinar se o alimento que entra em seu corpo é adequado para a manutenção da boa saúde. De fato, sua atitude mental quando está se alimentando torna-se parte da energia que vai para a sua corrente sanguínea. Se você não sabe disso, é melhor aprender, porque é assim. Você não pode comer quando está perturbado, e não pode comer quando está muito cansado fisicamente. Sente-se, descanse e relaxe enquanto come. Na verdade, comer deveria ser uma forma de exercício religioso. Deveria ser uma cerimônia religiosa. Quando me levanto de manhã, a primeira coisa que faço é ir à cozinha e preparar um copo grande de suco de laranja. Idolatro cada gota desse suco enquanto o bebo. Não bebo tudo de uma vez só, deixo o suco descer pouco a pouco, idolatrando cada gole. Se acha que estou brincando, esqueça, porque estou falando algo muito importante sobre sua alimentação. Se você adquirir o hábito de abençoar sua comida, não só quando se senta à mesa, mas também quando ela entra em seu corpo, isso vai contribuir muito para a manutenção de sua saúde. Hábitos de pensamento sobre o trabalho. Com seu trabalho, a atitude mental se torna uma aliada vital. Faz tudo que trabalha em silêncio reparando cada célula do corpo enquanto se está envolvido em ação física. Portanto, trabalhar deveria se tornar uma cerimônia religiosa, cercada apenas por pensamentos positivos. Uma das tragédias da civilização é o fato de tão poucas pessoas se dedicarem a um trabalho de amor, isto é, fazer o que querem fazer porque querem fazer aquilo, não só porque precisam comer, dormir e se vestir. Torço e rezo para que, antes de passar para o outro lado, eu tenha dado contribuições valiosas à humanidade, como a de que os indivíduos podem encontrar um trabalho de amor com o qual ganhar a vida. Que grande mundo seria esse, não fosse por algumas pessoas que vivem nele. Não que haja algo de errado com elas, são só seus hábitos que são errados. Elas pensam errado, e é isso que está errado. Que pensem em termos de boa saúde, opulência e fartura. Que pensem em companheirismo e irmandade, em vez de provocar discórdia, jogar um homem contra o outro, irmão contra irmão, nação contra nação, pensar em termos de guerra, e não de cooperação. O mundo tem o suficiente para todos, inclusive para os esquilos, animais e aves. Basta algumas pessoas desistirem de ter demais e, enquanto acumulam, não tentarem impedir que outras tenham o suficiente, por meio do pensamento errado. Honestamente, não quero vantagens ou benefícios de nenhuma natureza que não possam ser compartilhados em todos os lugares e com todas as pessoas. Não quero nada que não possa dividir com as pessoas. Não quero vantagem sobre as outras pessoas, exceto a oportunidade de compartilhar meu conhecimento e minha capacidade de ajudá-las a se ajudarem.
Os famosos irmãos Maio descobriram 4 fatores de importância vital que devem ser observados para a manutenção da saúde física. Deve haver equilíbrio entre os hábitos de pensamento de trabalho, lazer, amor e religião. Não é interessante? Isso de acordo com o Grande Mayo Institute, por cujas clínicas milhares de pessoas passaram. Eles descobriram que, quando essas 4 coisas estão em desacordo, o desequilíbrio quase invariavelmente resulta em algum tipo de doença física. Aqui vai uma das principais razões para adotar e seguir o hábito de fazer o esforço extra. Esse hábito não só traz benefícios econômicos, como também permite que o indivíduo trabalhe com uma atitude mental que conduza à boa saúde física. Quando você faz alguma coisa a partir do espírito de amor, ou do espírito do desejo de ajudar outras pessoas, e não por um desejo egoísta, isso tende a proporcionar uma saúde melhor e construir melhores hábitos de saúde. Em oposição, considere a pessoa que tem o hábito de reclamar e faz todo o seu trabalho resmungando, em uma atitude mental negativa. Ninguém quer trabalhar com ela ou empregá-la. O homem que reclama enquanto trabalha prejudica não só ele mesmo, também prejudica todos à sua volta. O Sr. Andrew Carnegie me disse que uma única mente negativa em uma organização de 10.000 pessoas poderia desencorajar em maior ou menor medida todos ali em apenas 2 ou 3 dias. Ele nem teria que abrir a boca para falar alguma coisa. Projetar seus pensamentos seria suficiente para afetar todo mundo. Entre em uma casa onde há brigas entre os membros da família, e você fica sabendo disso ao passar pela porta. Só preciso entrar no jardim para saber se quero entrar na casa ou não, ou se é ou não seguro entrar. Temos uma experiência em nossa casa que me causa mais orgulho que tudo. Quase sempre, quando uma pessoa entra em nossa casa pela primeira vez, olha em volta e faz um elogio. Por exemplo, um renomado editor foi me visitar há não muito tempo, e quando entramos na sala, disse: "Que linda casa." Ele olhou em volta mais uma vez e deve ter notado que era só uma casa comum, nada de extraordinário. E disse: "A palavra linda não era a que eu queria." Tive uma sensação ao entrar. As vibrações são boas. Respondi: "Agora está esquentando. Está falando minha língua." Essa casa é constantemente carregada e recarregada com vibrações positivas. Nada desarmonioso é permitido dentro dela. Até nossos cachorrinhos captaram essa energia. Eles respondem às vibrações da casa, identificam uma pessoa que não está em harmonia com ela no momento em que a pessoa entra, e eles não gostam desse tipo de pessoa. Spark se aproxima, fareja a visita, e se ficar satisfeito com a atmosfera harmoniosa, lambe sua mão. Se não, se ela percebe que não há harmonia, late e se afasta. Eu não ensinei isso a ela. Foi ideia dela. Casas, escritórios, ruas e cidades têm suas vibrações, compostas pelos pensamentos dominantes daqueles que trabalham e passam por ali. Se você for à Quinta Avenida, na cidade de Nova York, não importa quanto dinheiro tenha no bolso, se passar por aquelas lojas grandes e prósperas como a Tiffany's, vai sentir o clima das pessoas e vai se sentir próspero também. Por outro lado, ande 4 quarteirões no sentido oposto para a 8ª ou 9ª, no Hell's Kitchen. Eu desafio vocês a percorrerem um só quarteirão ali sem se sentirem pobres como um rato de igreja, mesmo que tenham todo o dinheiro do mundo. Benefícios econômicos e financeiros do hábito de pensamento. Vamos pensar nos benefícios econômicos e financeiros de trabalhar com o princípio da força cósmica do hábito. Em primeiro lugar, lembre-se da definição de objetivo. Por uma combinação desses princípios de sucesso, é possível condicionar a mente e o corpo para entregar à força cósmica do hábito a imagem exata do status financeiro que se deseja manter, e esses pensamentos serão automaticamente captados e levados à sua conclusão lógica por essa lei da natureza que não conhece derrota. Hábito de pensar o que você pode fazer. Provavelmente, tive mais oportunidades de estudar pessoas bem-sucedidas de perto do que qualquer outro homem atualmente. Observei que elas pensam constantemente em coisas que podem fazer, nunca nas que não podem. Uma vez perguntei a Henry Ford se havia alguma coisa que ele queria fazer e não podia. Ele respondeu: "Ah, não. Não penso nas coisas que não posso fazer. Penso nas coisas que posso fazer." A maioria das pessoas não é assim. Elas pensam e se preocupam com as coisas que não podem fazer. Consequentemente, não podem fazê-las. Em outras palavras,
elas pensam no dinheiro que não têm, e se preocupam com isso. Consequentemente, elas não o têm, e nunca o terão. Dinheiro é uma coisa peculiar, não é? Não acompanha. O sujeito que pensa que não tem direito a ele. Por que será? Dinheiro é uma coisa inanimada, não acredito que a culpa seja dele. Não, não é ali que está a culpa, ela está na mente da pessoa que duvida de que pode tê-lo. Percebo que, quando um aluno começa a acreditar que pode fazer as coisas, isso muda toda a sua situação financeira. E quando ele não acredita que pode fazer as coisas, não as faz. Todo o propósito desta filosofia é induzir meus alunos a construir hábitos de crença neles mesmos e em sua capacidade, de direcionar a mente para o que querem na vida e mantê-la afastada das coisas que não querem. Se você não sabe muito sobre Mahatma Gandhi, seria uma boa ideia ler um livro sobre a vida dele. Esse homem não tinha nada com que lutar com os britânicos, exceto a própria mente. Ele não tinha soldados, dinheiro ou equipamento militar. Não tinha nem calça. Mas testou o grande Império Britânico, sem nada além de seu poder mental, resistindo a ele, não desejando. E não aceitando esse império, até que os britânicos finalmente captaram a ideia de ir embora. É surpreendente quantos indivíduos se afastam quando você fixa a mente contra eles. Não é preciso dizer nada. Você só precisa falar em pensamentos, não quero essa pessoa em minha vida, e ela vai acabar saindo, às vezes bem depressa. O poder da mente é muito poderoso, maravilhoso e profundo quando você aprende a conhecê-lo e começa a usá-lo. É por esse meio que os hábitos de pensamento podem ser controlados até serem captados pela força cósmica do hábito. Quero chamar atenção para o fato de ninguém jamais ter se tornado conhecido por sua independência financeira sem antes ter estabelecido uma consciência de prosperidade, como ninguém pode permanecer fisicamente bem sem ter antes desenvolvido uma consciência de saúde. Desenvolver o hábito de pensar o que quer. Lembro-me muito bem de quando comecei com Andrew Carnegie, minha maior dificuldade era esquecer que eu tinha nascido pobre, em um ambiente de ignorância e analfabetismo. Levei muito tempo para esquecer a pequena cabana na montanha de Wise County, Virgínia, onde nasci. Demorei muito para esquecer tudo isso e tirar da minha cabeça. Quando comecei a entrevistar homens de destaque, eu sempre pensava, eu sou muito insignificante. Acho que sentia que tinha que me envergonhar e ter medo porque me lembrava de onde tinha saído. Lembrava-me da minha pobreza. Demorou muito até eu conseguir superar essa pobreza. Mas finalmente consegui. Comecei a pensar em termos de opulência. Comecei a dizer, por que o Sr. Edison não haveria de querer me receber, e por que o Sr. Vanamaker não haveria de querer me receber? Sou tão grande em minha área quanto ele é na dele. Não só sentia isso, como também via o dia em que faria disso uma realidade. É uma conquista quando você pode influenciar a vida de milhões de pessoas no mundo todo. É uma conquista que nunca teria acontecido se eu não tivesse mudado os pensamentos de Napoleão Hill. Meu maior trabalho não era ir procurar os homens bem-sucedidos e conseguir sua colaboração. Isso era fácil. Meu maior trabalho era mudar os hábitos de pensamento de Napoleão Hill. Se eu não tivesse mudado esses hábitos, os livros que escrevi e que inspiraram milhões de pessoas nunca teriam tido o efeito que tiveram, porque, quando um autor escreve um livro ou faz uma palestra, a exata atitude mental que ele tem quando escreve ou fala é transmitida para seu público. Nada pode impedir uma plateia de captar seus pensamentos. Você pode ter uma impressão sobre o escritor enquanto lê o livro. Você não poderia ler um dos meus livros e não perceber que eu lido com princípios tão fundamentais quanto a própria inteligência infinita. Não precisa de ninguém para provar isso a você, você sabe. Antes que eu pudesse escrever esses livros, tive que construir completamente meu processo de pensamento e meus hábitos de pensamento. Tive que aprender a manter a mente nas coisas positivas, mantê-la ali constantemente. Pensamentos excessivos e fixação. Vocês sabiam que cada um aqui veio a este plano com um maravilhoso sistema próprio de cura. Da mesma forma que uma substância digere a comida e tira dela as coisas de que a natureza precisa, se você pensar corretamente, comer certo, se exercitar e viver corretamente, o médico químico dentro de você faz tudo automaticamente. É um sistema dado pela natureza para equilibrar tudo de que você necessita para manter seu corpo em boa condição o tempo todo. Mas você tem que fazer sua parte.
Fixações negativas. Fixação, ou pensamento excessivo, é maravilhoso se não se torna uma fixação negativa. Aqui vão fixações de medo, pensamentos limitantes sobre as coisas que você não pode fazer, medo de crítica, ou medo de alguma outra coisa. Se você quer usar a fixação e se beneficiar da força da lei cósmica do hábito, trabalhe na fixação da fé. Fé aplicada é uma fixação a que você pode se ater, porque fé é saber que, quando você busca as coisas de que precisa, sempre as encontra, e se não estiverem onde você pensava que estariam, elas estarão por perto, à mão. Cultive esse tipo de fixação. Não a deixe escapar de você por negligência. Repetição cria o hábito. Como você cria uma fixação ou hábito de pensamento? Por repetição. Aplique-a em tudo que fizer e pensar e disser. Repetição. Você pode se lembrar da fórmula de Coe, todos os dias, sob todos os pontos de vista, sigo cada vez melhor. Milhões de pessoas em todo o país repetiam isso, e não acontecia nada, a menos que a pessoa que repetia acreditasse nisso. Não era o que ela dizia que importava, era o pensamento com que dizia. Muita gente repetiu e repetiu essa fórmula, depois a reprovou. Não funcionou para mim, porque no começo não acreditei nela. Dá para entender por que não funcionou. Não faz diferença que fórmula você usa, ou se utiliza alguma fórmula verbal, desde que seus padrões de pensamento sejam positivos. Você deve repeti-los muitas e muitas vezes. Adquira o hábito de pensar em termos positivos até a força cósmica do hábito captar sua atitude mental e tornar as circunstâncias de sua mente predominantemente positivas, e não predominantemente negativas. A mente da maioria das pessoas é predominantemente negativa o tempo todo. Você quer ter a mente predominantemente positiva o tempo todo, de forma que, seja qual for seu desejo, você possa ligar o poder e ter alguma resposta da inteligência infinita. A inteligência infinita não vai fazer nada por você enquanto estiver nesse estado de raiva, por mais que tenha o direito de sentir raiva. A inteligência infinita não vai fazer nada por você, mas vai deixar você fazer alguma coisa por si mesmo se você se mantiver em um estado mental negativo. Você não pode se dedicar a nenhum ato, expressão, relacionamento humano enquanto estiver em um estado mental negativo, e o melhor jeito de evitar esse estado mental negativo é construir hábitos positivos e deixar a força cósmica do hábito assumir o comando e torná-los predominantes em sua mente. Mais negativos a evitar. Aqui vão as coisas negativas que você deve evitar ao criar suas fixações: pobreza, doença imaginária e preguiça comum. Sabe o que é um homem preguiçoso? É alguém que não encontrou um trabalho de amor. Não existe gente preguiçosa, só gente que ainda não encontrou o que gosta de fazer. É claro, algumas pessoas são bem difíceis de agradar. Passam pela vida com uma desculpa para explicar por que não gostam disso e não gostam daquilo. Na verdade, elas não gostam de nada, ponto final. São preguiçosas. Outros pontos negativos são inveja, ganância, raiva, ódio, ciúme, desonestidade, vagar sem propósito, irritabilidade de maneira geral, vaidade, arrogância, cinismo, sadismo e vontade de ferir os outros. Essas coisas podem se tornar fixação na vida de muita gente, mas, como estudante desta filosofia, você não pode ter esse tipo de fixação. Simplesmente não pode se dar a esse luxo, custa caro demais. Hábitos de pensamento positivo. Aqui vão hábitos de pensamento positivo que você pode ter, e não pode se dar ao luxo de não ter. A definição de um objetivo principal de vida encabeça a lista. Faça disso uma fixação. Coma, durma e beba essa definição. Todos os dias, dedique-se a atos que guiem na direção de seu objetivo principal na vida. Os mais positivos são fé, iniciativa pessoal, entusiasmo, disponibilidade para fazer o esforço extra, imaginação, as características de uma personalidade agradável, pensamento preciso e todas as outras características de uma realização individual nesta filosofia. Transforme esses hábitos de pensamento positivo em fixações que dominem sua mente e viva de acordo com eles, pense de acordo com eles, haja de acordo com eles e se relacione com as pessoas de acordo com eles e você vai se surpreender com a rapidez com que sua vida vai mudar nos seguintes aspectos. Pessoas que tentaram prejudicar você vão, por conta própria, se afastar e perder a eficiência.
Você vai se tornar mais potente e atrair novas oportunidades. Você vai resolver seus problemas rapidamente quando eles surgirem. Você vai se perguntar por que não fez isso antes, por que se preocupou com seu problema, e por que não o resolveu, simplesmente. Repetição e ação. Em todos esses hábitos de pensamento positivo, você vai notar que cada um deles está sob seu controle, todos submetidos ao seu controle como resultado da repetição de pensamento. Tudo o que você precisa fazer é continuar repetindo, repetindo e repetindo, e colocar alguma ação para reforçar o pensamento. Palavras sem ação são mortas. Dedique-se a algum tipo de ação. É preciso desenvolver fixações, mas é preciso ter cuidado para que sejam fixações com algo que você quer, não com algo que não quer. Não é estranho que a maioria das pessoas viva tendo o que não quer e muito pouco do que quer. Muita gente não tem no casamento o parceiro que queria, depois de encontrá-lo e descobrir que é esse o caso. Quero dizer, conheço muita gente que não tem o que quer no emprego, ou na profissão. Como um profissional, dentista, advogado, médico ou engenheiro, atrai clientes maravilhosos, com quem se dá bem, que pagam suas contas prontamente em dia. A resposta é ser assim ele mesmo. Em outras palavras, os efeitos começam com o próprio profissional. Sua atitude mental com os clientes ou pacientes determina como eles serão. Isso vale para quem trabalha por conta própria, para o emprego, ou para qualquer outra pessoa. Se você quer reformar as pessoas, não comece por outras pessoas, comece por você mesmo. Ajuste sua atitude mental e vai descobrir que os outros o acompanham. É inevitável. Se sua mente é positiva, a pessoa de mente negativa não consegue influenciá-lo. Uma pessoa de mente positiva é senhora daquela de mente negativa, se a pessoa positiva exercita seu direito de ser positiva. Somos o que somos hoje por causa de duas formas de herança. Uma delas controlamos completamente, a outra não podemos controlar de jeito nenhum. Herança física. Pela herança física trazemos um pouco da soma de todos os nossos ancestrais. Se nascemos com uma boa capacidade mental ou corpos fortes, tudo bem. Infelizmente, se nascemos corcundas ou com alguma doença, não há muito que possamos fazer quanto a isso. Em outras palavras, temos que aceitar a herança física como ela nos é dada. Conheço um homem que perdeu a mobilidade das pernas pela polio e tinha uma barraca de amendoins a 2 quarteirões da Casa Branca. Porém, dentro da Casa Branca havia um homem com a mesma aflição comandando a maior nação do mundo. Esse homem fez de sua aflição uma vantagem, em vez de uma desvantagem. Herança social. Herança social consiste de todas as influências sofridas a partir do nascimento, e talvez no estágio pré-natal. Essas influências incluem coisas que você escuta, coisas que vê, que aprende, que lê, e legiões de outras coisas numerosas demais para serem mencionadas. Essas influências têm o maior impacto sobre o que acontece conosco durante a vida. No entanto, tão importante quanto o que recebemos do nosso ambiente é quanto o controlamos. É uma boa ideia voltarmos para rever as coisas em que acreditamos e descobrir que direito temos de acreditar nelas. De onde vêm nossas crenças? O que as sustenta? Acho que não tenho nenhuma crença que não seja sustentada por uma evidência sólida, ou pelo que eu acredito ser uma evidência. Não cheguei nesse estado de tolerância e mente aberta do dia para a noite. Eu era tão intolerante quanto qualquer pessoa, mas percebi que isso me fazia mal, e não fazia bem aos meus alunos ter a mente fechada para alguma coisa. Conclusão. Isso conclui toda a apresentação do Dr. Rio desta filosofia. Para perceber sua maior contribuição para a ciência do sucesso, e o maior potencial de seu próprio sucesso, pense em ler de novo e de novo. Reveja os materiais desse programa até que se tornem uma parte de sua natureza e parte autêntica de você. A apresentação do Dr. Rio tem um caráter histórico. Essas palestras são como uma fotografia tirada em Chicago na primavera de 1954. Porém, a filosofia não é estática como uma fotografia. A filosofia do Dr. Rio é viva, vital e viável hoje tanto quanto era quando foi criada, há tantos anos. Ela vai funcionar para você como funcionou para milhões que viveram de acordo com seus ensinamentos e lucraram a partir deles. Outros milhões de pessoas viverão e lucrarão com esses valiosos ensinamentos no futuro. Você é uma dessas pessoas, um estudante dessa ciência do sucesso.
Pode colocar seu poder para trabalhar todos os dias e adquirir riquezas que sempre sonhou em todos os campos de sua vida pessoal e profissional. Você já está à frente da maioria, fez algo que muitas pessoas nunca farão, deu o primeiro e maior passo de sua vida. Você começou um novo caminho. Alegria, contentamento e realização estão diante de você, e desejamos tudo de bom em sua jornada.